Você é escolhido. E Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita. Deus, quando Ele escolhe, Ele honra. Deus, quando Ele escolhe, Ele fortalece. Talvez você ainda não saiba, irmão, que eu ainda não sei o que eu vou fazer para Deus. Eu ainda não sei do meu ministério, mas Deus já sabe. E Deus está te preparando. E logo Ele vai te revelar aquilo que você tem que fazer para a obra dEle. E Sansão era separado por Deus. Ele era nazireu. O voto de nazireado, queridos, era um voto como nos dias de hoje. Só que as pessoas faziam não para ter algo em troca, fazia simplesmente para que sua vida espiritual se fortalecesse mais ainda. E Sansão, como nazireu, ele não podia beber nem comer nada procedente da uva. Ele não podia cortar os cabelos. Ele não poderia chegar perto de cadáveres ou nada que estivesse morto, porque ele era separado, consagrado a Deus. Assim como eu e você somos santos. A palavra santos significa puro, chamado e consagrado. Nós somos separados e consagrados para o Senhor, querido. Você é diferença nessa terra. Você é diferente porque o Senhor, Ele te escolheu. Ele te separou entre milhares e milhares de pessoas nessa terra. Mas Ele olhou para você e te separou. Você é algo especial de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus te separou. Oh, glória a Deus. E Deus falou assim para Manoá, para a sua mulher: esse menino é separado por mim. Glória a Deus. Acontece, querido, que o voto de nazireado era um voto que tinha limite. Às vezes era 3 meses, 6 meses. Mas Sansão não, querido. Sansão era até a sua morte. Enquanto ele vivesse na face dessa terra, ele tinha que andar conformidade os estatutos de Deus, separados para o Senhor. Assim como eu e você, querido, temos que permanecer santos até a vida, até a vida do Senhor, porque somos consagrados para Ele. Somos consagrados para fazer uma missão aqui. Somos escolhidos para poder levar as boas novas a este povo que sofre, a este povo que necessita de ouvir uma palavra de ânimo e de esperança. Lá em, se eu não me engano, 2 Coríntios 15, 5 e 15, diz, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: que nós temos a palavra da reconciliação, nós temos a palavra que o mundo precisa, a palavra de paz, a palavra de ânimo, a palavra de esperança. E precisamos, querido, fazer juízo a isso. Temos que cumprir a nossa missão. Temos que cumprir aquilo que o Senhor nos estimou a fazer. Mas, queridos irmãos, existe um que não é feliz conosco. Existe um que, quando olha para mim e olha para você, se ele pudesse, ele já tinha estraçalhado com a nossa vida. Mas como as mãos de Deus sabem que está sobre a nossa vida, Ele não pode nos tocar, porque somos separados e escolhidos. Oh, como eu amo esse Deus. Mas, queridos irmãos, precisamos ser vigilantes. Precisamos andar em conformidade àquilo que Deus nos entregou. Se Deus Ele nos separou, queridos, é porque Ele tinha intuição e discernimento de saber que precisava nos separar do povo para não nos contaminarmos com Ele. Eu acabei falando que quando o povo de Deus entrou na terra prometida, encontrou vários outros povos ali existentes. Eles se misturaram e começaram a adorar outros deuses. É por isso que Deus tem tanto zelo para a nossa vida, querido. Nós somos separados do mundo. Não podemos andar como o mundo anda. Não podemos viver como o mundo vive. Nós temos que ser diferenciados.
que somos separados por Deus. E a Bíblia diz que o inimigo vive 24 horas nos rodeando, procurando um meio de nos tragar. É o nosso adversário. É aquele que não quer ver você cumprir a missão que Deus te entregou. É aquele que quer ver você lá embaixo sofrendo. É aquele que quer ver você nos cantos da sua casa chorando. É aquele que quer ver a tua família sendo desfeita. E é por isso que temos que ser vigilantes. Embora, queridos, somos escolhidos por Deus, separados por Deus, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a tropeçar e às vezes colocar o rosto em terra e simplesmente afastamos por algum momento da face do Senhor. Isso aconteceu com esse homem por nome de Sansão. Sansão, queridos, ele começou a fazer coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. As coisas não vêm de uma vez, queridos. As coisas vêm como uma roda gigante. Ela vai rodando assim. As coisas vão acontecendo, você não vai percebendo. Quando você acorda, você já estava lá embaixo. E o primeiro ato de Sansão foi escolher uma companheira que não era da sua tribo, que não era do seu povo. Alguém que não valorizava o Deus de Israel, que não sabia a história do Deus de Israel, não andava conformidade dos costumes dos israelitas. E ele não ouvia os conselhos dos seus pais. Os pais não são. Será que não tem ninguém da nossa tribo para que você venha se agradar? Você tem que buscar onde Sansão foi buscar a esposa, querido. Lá dos filisteus, lá no inimigo, do povo que Deus falou a Josué para que exterminasse daquela terra. E agora Sansão vai se unir àquele povo. Sansão não deu ouvido, que ele queria casar com essa mulher. Pai, eu me agradei dela. É ela que eu quero. Desobediência, querido. Irmãos, vamos ser obedientes a Deus. Vamos ser obedientes às nossas autoridades. Esses homens, igual vocês veem aqui, são pessoas instituídas por Deus para poder desbravar o Evangelho. Glória a Deus. E aí deles cumprir aquilo que Deus colocou, a missão deles. E nós somos sujeitos a eles, porque nós somos sujeitos à autoridade deles, querido, à autoridade dos nossos pais, não só na igreja, querido, mas no nosso trabalho também. Temos que ser sujeitos às autoridades ali, do nosso chefe, do nosso coordenador, porque isso é agradável ao Senhor. E a palavra de Deus, que diz que Sansão não deu ouvido aos seus pais, que eram sua autoridade. E aí começa Sansão a se afastar daquilo que Deus tinha colocado em sua vida, porque o próprio Deus já tinha falado aos israelitas para que eles não casassem com outros povos, não se unissem. Mas Sansão não deu ouvido. E agora, queridos irmãos, Sansão de novo começa errando. E daqui a pouco está Sansão se prostituindo. Olha, querido, Deus tem abençoado tanto a vida daquele homem. Parece que dá um branco esquecendo que Deus tem feito lá atrás pelas nossas vidas, né? Às vezes é assim conosco, né? Passamos uma luta, né? E de repente você pega aquela aflição e corre para um lado e para o outro. E você nem se lembra que lá no passado Deus te deu vitória antes. Que Deus já tinha dado milagres ali para você diante daquele problema, daquela situação. Queridos irmãos, Sansão agora se prostitui. Imagine Deus agora não estão olhando para Sansão. O homem que ele escolheu dentro do ventre materno para ser exemplo, agora está caindo, está se afastando dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz, querido, ele começou também a não cumprir o seu voto de nazareado. Sansão vigiou. Queridos, vamos andar vigilantes neste mundo. Tem coisinha que nós falamos assim, não tem importância não.
Não tem problema não. Não vá nessa conversa não, querido. Tu és separado por Deus. Você das coisas que vão nos contaminar. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Sansão agora vai visitar agora sua futura esposa. E segundo alguns estudiosos, teólogos, diz que Sansão adorava andar entre as vinhas. E eu te pergunto, o que faz um homem que Deus já tinha falado que ele não poderia comer nem beber nada da vida que estava no vinhal, andando, sentindo o cheiro do fruto? É assim, né, queridos, a nossa vida. Sansão estava andando com vigilância. Sansão estava andando com vigilância. O cristão tem que andar com vigilância na face dessa terra, para que o inimigo não venha derrubá-lo, para que o inimigo não venha tirar os caminhos que o Senhor que ordenou ele seguir. E a Bíblia diz que Sansão agora vai andando entre os vinhais. E Satanás é astuto, ele é sagaz, ele é inteligente. Ele agora usa um leão no seu vigor, na sua juventude, para poder tragar o servo do Senhor, para poder destruir aquele que Deus levantou para fazer a diferença na face dessa terra. Mas, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada relata que quando o leão apareceu, Sansão rasgou o leão de cima a baixo. Queridos, eu não sei como ele fez isso, eu não sei, a Bíblia não fala que ele usou nenhum tipo de arma para poder matar aquele leão, mas a Bíblia diz que ele rasgou com as suas mãos, com a força que Deus dera a ele para livrar os filisteus. Aleluia! Livrar os filisteus. E aquele leão bateu, achou fora. Satanás já começou a agir, porque o inimigo, quando ele sabe que a vitória é grande, quando ele sabe que Deus tem um grande plano na tua vida, ele começa a fazer de tudo para impedir, ele começa a atacar de todos os lados para poder destruir o propósito de Deus na sua vida. E muitas vezes eu e você não entendemos. E a Bíblia diz que ele venceu. Mas lá vai outra vez Sansão, sem vigilância. No outro dia seguinte vai Sansão pelo mesmo caminho. Oh, meu Deus do céu. Lá vai Sansão novamente e passa próximo ao leão. Ah, querido, nosso inimigo, tem muitos que falam que ele é fraquinho. Ah, Satanás jogou debaixo do pé por nada. Deus que coloca. A Bíblia diz que ele é sagaz, ele é astuto e inteligente. E Satanás ele arma muitas ciladas para enganar o cristão, para tirar os cristãos do propósito de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que dentro do cadáver do leão tinha uma colmeia. Eita, gostoso, hein? Mel fresquinho. Aleluia. Eu já tive a oportunidade, quem se vai muito em roça, quem já nasceu assim em roça, tem esse prazer, né, de ir ali, né, degustar ali o mel ali, né, fresquinho ali, sem nenhum produto químico, sem nada, né. Eu lembro ali no sul nordestino, além da Bahia ali, eu ia assim para casa dos meus tios, a gente ia pro pasto, né, tinha aquela colmeia assim no chão, a gente colocava fogo ali, e ali aquele mel quentinho, gostoso, estava todo lambuzado, era gostoso. Aquilo atrai Sansão. Sansão, quando olha assim, nossa, eu vou me degustar aqui mesmo. E o que ele é? Nazireu, não podia chegar perto de cadáveres, nada, morto. Está lá a armadilha de Satanás preparada por Sansão para errar, falhar contra Deus. E às vezes, irmãos, a gente nem percebe. Mais uma vez Sansão vai lá. Queridos, a Bíblia diz que Sansão não tocou. Ele retirou o mel, ainda levou para os seus pais. Seus pais não sabiam, né, de onde vinha o mel. Degustou ali juntamente com Sansão.
E assim vai se transformar mais uma vez andando errante diante de Deus. Como eu falei, as coisas vêm assim, queridos, gradualmente, escadinha, e você às vezes não percebe. E agora, queridos irmãos, Satanás agora lança o plano final dele para derrubar aquele que Deus levantar. Levanta uma mulher com o nome de Dalila, mal intencionada. O inimigo já sabia a fraqueza de Sansão. Ele já estava vulnerável, né? As coisas do inimigo, porque já estava pecando já tem muito tempo. E o crente, quando ele começa a pecar, ele vai ficando vulnerável. E aí o inimigo aproveita: é agora que eu dou a atacada final, é agora que derrubo ele de uma vez por toda. E agora, queridos irmãos, não podemos brincar com os dons que Deus nos deu. Porque Deus, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, te entregou uma missão. Mas você acha que Deus, Ele te entrega uma missão assim e não te dá nada? Imagine se um general mandar um exército para a guerra sem o seu armamento. Deus é um Deus sábio, querido. Ele nos capacita para que possamos fazer a obra dele, para que possamos executar aquilo que Ele nos ordenou. A Sansão, Ele deu a força, a liderança. A outros, Ele dá o dom de entoar cânticos. A outros, dom do ministério da palavra. A outros, os dons de aconselhamento, discernimento de línguas. A outros, Ele dá o discernimento de ter algum trabalho secular, ser médico, até mesmo ajudar alguém na igreja, um advogado técnico para ajudar na igreja. Ele nos capacita para nossas missões. O Senhor, quando Ele te escolheu, Ele não te escolheu de jogou, toma, vai, não. Ele te dotou de dons e capacidade, querido. Glória a Deus. Você pode orar, não sei pregar, não sei coisas. Pensa a Deus que Ele te capacita. Glória a Para Ele te Deus. mostrar o teu dom. Qual é aquilo que Ele quer para você. E agora, querido, Sansão pega aquilo que Deus deu para ele. Pega o dom que Deus deu e joga numa lata de lixo. Sim, ele começa a brincar com aquilo que Deus colocou na vida dele para ser utilizado a favor do seu povo. Deus, quando Ele nos concede os dons e talentos, querido, não é para ficar guardado, é para ser usado a favor do povo dele, a favor da obra dele. E quantos tem por aí que abandonam o ministério, que deixa de cantar, que deixa de pregar? Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Está negligenciando aquilo que Deus colocou. Mas naquele dia, ninguém vai passar por inocente, porque nós há de testemunhar e dar testemunho daquilo que fizemos pelo nosso povo. Deus, Ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele nos concedeu. Assim como o patrão, Ele te confia algo e Ele quer retorno, Deus também vai nos cobrar. E a palavra de Deus diz que Sansão agora começa a brincar com seus dons. E agora os filisteus, sabendo que Sansão envolveram com essa mulher, tramaram agora um plano para poder pegar Sansão. E por 3 vezes eles tentaram jogar Sansão por terra. E até essas 3 vezes Sansão sobressaiu. Ah, Sansão, me diz aí, onde vem a tua força? E Sansão ficava brincando. Vou amarrar meu cabelo 7 vezes com laços novos, né? Cordas novas, para perder minha força. Ah, se você fazer assim, assado, eu vou perder minhas forças. E aí os filisteus, Sansão sobressaía. Mas de tanto brincar, uma hora a gente cai, querido. De tanto você não valorizar aquilo que Deus não paga, uma hora você cai. E de repente, Sansão, de tanto inimigo insistir, o inimigo ele fica 24 horas, o inimigo ele não descansa. O inimigo ele não tem feriado,
O inimigo, ele não fala: hoje eu estou de folga, hoje eu não vou tentar derrubar ninguém. É 24 horas só ali nos observando, esperando você dar uma brecha para tentar te derrubar. E a palavra de Deus diz agora, querido, que Sansão revelara a Dalila o seu ponto fraco. Se você cortar meus cabelos, eu perderei a minha força, porque eu sou nazireu. Imediatamente Dalila lá já dá um sinal ali os filisteus que estavam preparados. E agora vem os filisteus, queridos, e pega Sansão desprevenido. E quando ele assusta, o Senhor, o Espírito de Deus já tinha se apossado nele. O Espírito Santo de Deus não estava mais nele. E pegaram Sansão, queridos, furaram os seus olhos. Sansão ficou cego. E assim a vida do cristão, quando o inimigo ele pega e derruba, a primeira coisa que ele faz é tirar a visão dos escolhidos de Deus. Ele já não consegue discernir mais nada nessa vida. Começa a andar errante na face dessa vida. Ixi, querido. O inimigo agora pega Sansão e coloca agora para ser seu escravo. Quantos escravos do inimigo tem por aí? Nas drogas, nos vícios, bebidas, escravos das prostituições. E começa agora a fazer ele ficar rodando. Ele nunca vai a lugar nenhum, que ele fica só rodando. Fica só rodando e acha que está em algum lugar. Eu estou caminhando. Mas mentira, está só dando volta no mesmo lugar. É o fim da Sansão? Será que acabou? Será que acabou? Deus agora não olha mais para Sansão. Deus agora tomou raiva e ódio de Sansão, porque não cumprira aquilo que ele designou a cumprir. Queridos, a todo dia nós temos que dar graças a Deus pela sua misericórdia. Amém. É por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. Glória a Deus. Querido, coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Eu disse que o tempo da mensagem hoje é Deus nos fortalece. Deus vai te fortalecer nesta noite. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, a sua trajetória diante do Senhor. Talvez devido às astúcias do inimigo você tem tropeçado e tem caído. E tem falado: Deus, eu não tenho mais condições de pregar. Deus, eu não tenho mais condições de louvar o teu nome, porque eu falhei, eu errei. Mas esta noite Deus vai te fortalecer, querido. Aleluia. Glória. O Senhor é a tua força. Salmo 27 diz: o Senhor é a tua força, o teu escudo e o meu coração. Glória a Deus. E a Bíblia diz agora, queridos, que Sansão agora, depois de tudo que ele passara na presença do Senhor, o Espírito do Senhor agora se vai, agora ele se encontra agora nas garras do inimigo, dentro agora de um templo filisteu, na presença de milhares de filisteus ali. Aleluia. Oh Deus. E Sansão agora está ali caído, prostrado, derrotado. Talvez é assim que Satanás está olhando para você na noite de hoje. Eu derrubei ele, eu fiz com que ele caísse. Ele agora, eu quero ver ele se levantar, porque Deus já se afastara dele. Mas esta noite ele vai ter uma surpresa, querido, porque Deus, o nosso Senhor, quando ele nos escolhe, ele nos honra, ele nos fortalece. Ainda que eu e você tenhamos errado diante dele, mas se há arrependimento,
Senhor. O salmista Davi diz no Salmo 120, no verso 1, e clamo ao Senhor, e Ele me ouviu na minha angústia. Clamo ao Senhor, e Ele me ouviu. Esta noite, se você começar a clamar ao Senhor, Ele não tem um ouvido tampado para não ouvir o teu clamor. Ele não tem os olhos fechados para não ver o teu sofrimento. E esta noite, se você clamar, o Senhor vai te fortalecer. E Sansão agora, querido, vira um dos guardas, como se fossem essas duas colunas, e fala: me coloca no meio dessas colunas para que eu venha me apoiar. E Sansão agarrou as duas colunas assim, queridos. E naquele momento Sansão vira e fala com Deus. A tua vitória, quem está a falar com Deus. Deus ainda está contigo. Deus ainda te escuta. E Sansão agora, queridos, está ali e fala: Deus, dá-me força ao menos esta vez, para que eu vingue dos meus inimigos. E de repente, querido, imaginei a presença do Espírito Santo descendo sobre Sansão novamente. Queridos, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Glória a Deus. Quando Ele te coloca de pé, querido, Ele começa a fazer algo maior ainda do que da primeira vez, quando Ele te escolheu. E a Bíblia Sagrada fala que Sansão agora abraça aquelas colunas e começa agora, queridos irmãos, aleluia. E ele começa agora, a força de Sansão não estava no cabelo. Deixa eu te dizer, a força de Sansão estava na obediência e na fidelidade que chegou. O cabelo era um simbolismo para que ele se lembrasse da aliança com Deus. E Sansão agora começa sem expectativa nenhuma, cego, fraco, com cabelo cortado, assim como muitos estão aqui esta noite. Mas o Senhor agora